A gente vai... Daniel já, Daniel 1. Isso, na verdade vai ser Daniel capítulo 3, eu vou pregar, mas antes de pregar eu quero resumir fazer um resumo rápido do que tinha acontecido antes de... Porque como a gente vai pregar Daniel, mas no capítulo 3, na verdade, Daniel ele não aparece. No capítulo 3 ele fala da fornalha. Por quê? Porque pregar sobre a fidelidade que a gente tem que ter com Deus. É verdade. Porque não é fácil nesses tempos modernos, eles ainda não tinham tanto atrativos, né, assim. Mas eles não tinham internet, eles não tinham televisão, eles não tinham cinema, eles não tinham restaurante japonês, eles não tinham nada dessas coisas. Era muito mais difícil ser cristão do que hoje. Né? Não sei, talvez até mais difícil hoje, eu acho. Não, antigamente era mais. Não, hoje é fácil ser cristão, mas para ser cristão justamente fiel... Era ser queimado, eles eram queimados, era perseguido. Ah, sim. Mas aqui também, está começando, né? A gente está começando. Já começou. Tem uns em alguns lugares também. Não, mas aqui no Brasil não tem ainda, né? Não, mas sabe o que acontece? A fidelidade, ela não depende de ser queimado assim, porque... Não precisa, eu sei, mas é isso que eu estou te falando. Você viu que ele... Não, é verdade. Mas a gente... Tem tantos cristãos que acham que são cristãos, mas não são. Eles são servos do capeta. Não, depois você mostra aquele vídeo. Ah, sim, então. Tem um vídeo que a gente assistiu que é terrível. Então, é por isso que eu quero falar sobre a fidelidade, porque é muito fácil. A gente achar que a gente é fiel, a gente de verdade achar que a gente é fiel, a gente não é. A gente é fiel a nós mesmos. A gente é fiel às nossas obras, cheio de coisas, mas a gente não pensa em primeiro ao Senhor, que morreu para nós, que nos salvou, é tudo que Ele pode fazer, de verdade. É muito fácil pensar que é lenda essas coisas, e não é, entendeu? Nada é lenda. Tem um temor tão grande, eu sempre peço para Deus que Ele nos dê temor, porque sem temor e fé a gente também não... Sim, exatamente. Então, eu quero, por exemplo, quando em Daniel, o povo de Deus foi, como a gente fala, foi exilado, né? Não exilado, foi deportado. O povo de Deus foi deportado para a Babilônia, né? Daniel. Então, por quê? Porque o rei de lá, que era o rei Joaquim, ele estava reinando muito mal. Ele não fazia o que agradecia o Senhor. Então, o Senhor permitiu que eles foram invadidos e foram deportados para a Babilônia. A Babilônia de Judá, né? Ele era rei de Judá, o Joaquim. A Babilônia hoje seria o Iraque, na verdade. Babilônia era a cidade que eu anotei aqui. Como chamava essa cidade? É no sul de Ilá. É no sul do Iraque, hoje, a Babilônia, onde tinha esse jardim de suspense, todas as coisas maravilhosas. Era uma cidade muito rica, muito bonito. Era muito luxo. Nabucodonosor, que estava reinando naquela época, ele reinava em cima de toda a Mesopotâmia. Essa aqui era Iraque, era talvez Irã, não, acho que eu tinha notado esse negócio também em algum lugar. Era muito grande, muito grande essa região. Era uma região enorme. Então, ele tinha muitos países, províncias onde ele era rei. Então, era muito rico, hein? Então, quando ele deportou o povo lá de Judá, ele pediu para os oficiais dele pegar 3, 4 pessoas que sejam muito bem instruídas, da linhagem real de Joaquim, com instrução aos sábios de Judá, né, para servir na corte dele, de Nabucodonosor. Eles iam ser treinados por 3 anos, e depois servir diretamente o rei. Aí esse capitão, esse oficial, ele foi escolher esses 4 pessoas, que são Daniel mais os 3 companheiros dele. Depois eu vou dar os nomes dele e tudo, o que ele significa. Mas só para explicar antes, então eles eram de uma linhagem real, não era qualquer um cidadão do povo de Judá, esses 4. Então eles foram escolhidos. No capítulo 1 a gente vê que eles se recusaram de comer, porque o rei Nabucodonosor, ele falou, então, como eles vão ser treinados para mim, eles vão receber a mesma comida que eu como. Eu vou tratar eles muito bem, então eles vão receber carne, legume, tudo que eu como, eles vão comer da minha comida. Só que aí o Daniel, ele falou, não, eu não vou comer essa carne, porque ele não servia o Deus
nosso Deus. fez que o empregado do rei tivesse compaixão deles. E Sim, o oficial. Legumes, né, durante o tempo Sim, todo. Exatamente. Aí ele falou, não, a gente então vai comer só legumes, você vai ver que a gente vai ficar forte do mesmo jeito. Aí, ele, por 15 dias, ele fez esse teste, o oficial concordou de fazer esse teste, depois de 15 dias eles pareciam mais saudáveis que os outros. Entendeu? Mas esse aqui é, porque pela graça, é por milagre de Deus. Entendeu? Não é porque realmente a comida vegetariana é mais forte, não é. Está escrito que aqui é Deus que quis assim. Aí, então eles concordaram, o rei falou, então tá bom, da agora para frente eles só vão receber legumes. É só comeram legumes. O rei não, o rei nem sabia que eles não comiam comida dele. Sim, mas ele foi apresentar para o rei. Então, mas o rei não sabia. Sim, no início não. Aí só receberam legumes, para não precisar se contaminar com essa carne que era sacrificada a outros deuses. No capítulo 2, ainda, Deus ele concedeu, então, além da sabedoria aos 4, ele concedeu a Daniel de poder interpretar os sonhos do rei, de Nabucodonosor. Então ele foi agraciado porque ele sonhou, esse sonho que ele teve no capítulo 2, talvez um dia a gente passe todo o Daniel, mas hoje o que é só pregar sobre a fidelidade no capítulo 3. No capítulo 2 tem essa grande profecia que o Nabucodonosor recebeu um sonho de uma estátua que é feita de diversos materiais, que são cada um material camado. Isso, são reinados. Aí ele pediu para os magos dele interpretar o sonho. Só que os magos falaram, então fala para a gente o que você sonhou. Ele falou, não vou falar, vocês não vão me enganar. Eu não vou falar para você. Se eu falo, vocês vão me interpretar qualquer coisa. Então, vocês vão ter que me falar. O que eu sonhei é ainda interpretar. Aí os magos dele falaram assim, não tem como, ninguém vai poder fazer isso. Não existe isso. Aí ele fala, não existe, então tá, eu vou matar todo mundo. Vou matar todos os sábios. Aí, inclusive os sábios de Judá. Então, quando os oficiais chegaram para matar o Daniel, que era também considerado um sábio, né, da linha real, ele falou, não, peraí, vai falar pro rei que eu vou interpretar o sonho. Aí, ele pediu durante a noite aos companheiros orar, tudo, ele recebeu em sonho a interpretação do sonho. Então ele foi lá, graças a isso todos ficaram vivos, depois eles receberam os 4, os mais altos cargos dos oficiais, né? Só para resumir o que ele estava fazendo e como que ele estava vivendo dentro do reinado de Nabucodonosor. Agora, uma coisa a gente tem que saber também, antes de iniciar, é que os nomes, porque a gente sabe que eles receberam cada um nomes diferentes, babilônicos, hein? Então, por que ele não deixou os nomes originais dele? Porque os nomes originais deles eram todos nomes que louvavam, que eram em honra ao Deus de Judá, o Deus nosso eterno, e não aos deuses babilônicos, né? Então, por exemplo, o primeiro nome, por exemplo, Daniel, ele chamava Belteshazzar, hein? Ou Belteshazzar. Aí, Daniel quer dizer, Deus é meu juiz. Aí eles nomeou ele de Belteshazzar, que quer dizer servo de Bel. Ele não queria guardar esses nomes para ele. É de Bel, que é um deus, é um deus deles. Ou, quer dizer, servo de Bel ou protegido de Bel. Aí o Ananias, que é um companheiro de Daniel, quer dizer, Ananias, Deus é gracioso. Eles chamaram eles de Sadraque, que quer dizer comandado por Aku. Aku, uma divindade babilônica, da lua, né? Um deus da lua. Negócio da adoração à lua, o Aku. O Misael quer dizer quem é como Deus. Uma pergunta, quem é como Deus, nosso Deus? Aí eles chamaram ele de Mesaque, e o Mesaque quer dizer quem é como Aku. Você vê, eles mudaram só o nome para falar quem é como Aku, Deus deles, da lua. O Azarias quer dizer Deus o ajuda, ou ajuda. Ele foi renomeado por Abednego, hein? Isso quer dizer servo de Nebo, Deus da sabedoria deles. Então, ele não podia ser chamado de
Louvado seja nosso Deus, que é o Deus deles. Então é por isso que eles foram todos renomeados. A gente saber por que esses nomes mudaram, né, de todos eles. Porque depois todos foram chamados de Sadraque, Mesaque, Abednego, nunca mais pelo nome deles judeus, hein? De Judá. Mas essas pessoas que adoravam o Paulo, essas pessoas que eram por causa do conhecimento, não, porque esses que adoravam outros deuses, não, porque quando Deus ele tirou o povo do Egito, ele escolheu esse povo para ser dele, era da linhagem de Adão. Aí ele escolheu Abraão, Moisés. Então eles ficaram nessa cultura do nosso Deus. Os outros já estavam adorando a lua, eles na verdade também, certamente antes. Entendeu? Antes que o Adão, antes de chegar lá, tinha certamente muita gente também que diz, não sei, mas eu posso imaginar. Isso não foi de uma vez assim, né? Foi com o nascimento das pessoas, do povo de Deus. Então foi uma coisa progressiva, assim, dos séculos, não é? Agora, os outros povos de longe, como os egípcios, os filisteus, todos eles tinham todos eles. A Mesopotâmia lá, esses... são os como chama? Os assírios. Os assírios na Mesopotâmia, eles tinham todos esses deuses, eles adoravam a lua. Os gregos tinham os apóstolos, deus do mar, né? Os romanos tinham o Bacchus, esses deuses deles. Cada uma cultura, essa aqui é do homem, né? Ele precisa adorar alguém. Mas será que é por falta de... Hoje não é, mas nessa época talvez era por não, então, por falta de conhecimento, porque não tinha internet. Mas Deus agia através dos profetas lá, imagine, era bem... Sim, mas demorou também, entendeu? Porque quando eles foram conquistar, a gente vê no Antigo Testamento, é justamente isso que Deus fez. Ele foi conquistar os povos, ele mandou o povo dele para conquistar esses outros povos. Por quê? Porque eles adoravam outros deuses, para comprovar como o Deus deles era maior. E Daniel é exatamente isso. A gente vai ver justamente nesse capítulo que, através da fidelidade dos três companheiros de Daniel, ele se converteu, Nabucodonosor, ao Deus de Judá. Entendeu? Passar 7 anos, igual o filho mas essa aqui depois mais tá. É verdade. Mas ele se converteu. Ele ordenou a todos para servir, adorar o Deus de Daniel. É deles. De facto, começou com Abraão também. Sim. Saiu de lá, Deus... É quando ele escolheu o povo no Egito. Entendeu? Já com Abraão. Sim, mas com Adão. Tá. Começou com Adão, aí chegou no Abraão, no Moisés. É claro, mas isso começou com Adão, com a criação do homem. Mas é por isso que eu falo. O Adão depois se espalhou, deu várias, eles casaram deu dilúvio, deu muitas coisas, né? Erradas, na verdade, onde o povo ele não deu uma linhagem só que adorou a Deus. Então eles se corromperam. Eles se corromperam, né? Já os 2 primeiros filhos de Adão, um já matou o outro. Então começou ali a separação, né? Então, não é realmente por falta de conhecimento. É por falta de conhecimento, mas é porque também não tinha todos esses meios, depois, mais tarde, quando se populou a Terra, não tinha os meios de comunicação que a gente tem hoje. Então, realmente, teve adoração. É por isso que Deus fala. Ele nunca culpou a ignorância. Porque ele pôs, está escrito, em cada homem tem a consciência do bem e do mal. Que é de Deus. Então, a gente sabe mesmo, qualquer um, ele sabe quando ele mata um ser humano, outro, um irmão, qualquer um ser humano, ele sabe que ele não faz bem. Em qualquer região do globo, em qualquer tribo, o homem sabe que fez mal, ele não fez de Deus, porque Deus já embarcou essa noção do bem e do mal. Ele sabe que se ele dá uma pedra, como ele fala aqui, se ele dá uma pedra para o filho, ele sabe que ele não fez bem quando o filho fez pão. Entendeu? Essa aqui, ele fala que qualquer um ímpio sabe disso. Não é somente o povo de Deus. Então, Deus ele pôs essa noção do bem e do mal. Então, ele julga em relação a isso quando o homem é ignorante, é que não conhece a Deus. Porque aí, se ele é ignorante, sem conhecer a Deus, é que ele mata, ou que ele maltrata o filho, aí sim, ele vai ser julgado
Por isso, porque ele sabia que não era para fazer, mesmo sem ter o conhecimento do Senhor, adorando outras coisas, a lua, ou o que for, por ignorância. Está escrito, a ignorância perdoa. Agora, uma vez que ouviu falar, é que não quer fazer, você viu o milagre, é que volta, aí é complicado. Aí é complicado. Então é isso, vamos começar a ler, então, esse tema que eu quero agora ressaltar, que é a fidelidade que esses três, o Ananias, o Misael, o Azarias, que na verdade o Sadraque, Mesaque e Abednego, depois tiveram essa fidelidade que eles tiveram em relação a Deus. Nessa passagem, nesse capítulo 3, Daniel não é mencionado. Por quê? Porque certamente ele já tinha um cargo muito alto, por causa da interpretação do sonho no capítulo anterior. Aí ele não precisou, ou ele não foi lá para adorar a estátua que vai ser construída. Então, ele não foi jogado na fornalha. Mas, em contrapartida, ele foi jogado depois na Cova dos Leões, no capítulo 6, sozinho, onde os três também talvez já tinham morrido, sei lá. A gente também não sabe. Então, mas nesse episódio agora são os três, sem mudar a participação da Daniel. Vamos ler, então. O rei, capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Sabe o que é 27 metros? Tem uns que falam que 30 metros. Dá um prédio de 10 andares, hein, praticamente. 8 a 10 andares. Agora, eu perguntei para a inteligência artificial quanto custaria, quanto seria o valor de uma estátua dessas dimensões só folheada a ouro. Seria uns 3 a 4 milhões de reais hoje. Só com uma folhagem de 1 a 2 milímetros de ouro. Agora, imagine, eu acho que era, eles não tinham como folha, talvez era folha, mas eu acho que era de ouro. Então seria bilhões, né? Uma coisa, o ouro que precisa para isso. E a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Essa aqui é uma província onde ele morava. Essa planície era uma planície muito grande, a muitos quilômetros de Babilônia. Por quê? Porque ela era tão grande, ela tinha que ser vista de longe, né? Então era um campo enorme, uma planície enorme, onde cabia muita gente para adorar essa estátua depois. Em seguida, enviou mensageiro a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem a dedicação da estátua que ele havia levantado para adorar, né? A dedicação para que eles viessem todos para adorar essa estátua. Então ele comunicou aos países nos arredores, onde ele governava, que ele tinha conquistado. Então todos deviam vir para ver essa estátua e adorá-la. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então, imagine, já demorou. A gente imagina o processo. Tem que mandar mensageiro para todos os altos cargos desses países. Depois espere, tem que organizar comida, tudo para eles, não é? Porque são centenas ou dezenas de milhares de pessoas. Aí, elas estão lá, é um dia, então tiveram que esperar todo mundo ser reunido lá, para que então o arauto gritou. O arauto era o responsável, né, de povos de todas as raças, nações e línguas. Tinha muitos países. Ouçam a ordem do rei. Quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prosternam-se no chão para adorar a estátua de ouro, levantado pelo rei Nabucodonosor. E quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Agora, você vê, essa não era uma trombeta, era uma orquestra que tocava. Que estava lá no pé da estátua, com flauta, com coisa assim, trombeta. Era uma orquestra que estava tocando para todo mundo. E quando tinha esse som dessa orquestra, tinha que se prostrar na frente da estátua. Portanto, ao som dos instrumentos musicais da orquestra, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão
e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Imagina, você faz centenas de quilômetros para adorar, óbvio que você vai adorar, né? Você não vai querer resistir depois. Então, quando você sabe que você vai passar por fogo, aí, alguns dos astrólogos, que eram os caldeus eram considerados um povo de sábios naquela época, que também foi conquistado por Nabucodonosor. Porém, alguns dos astrólogos, foram ao rei e denunciaram os judeus. Esses 3 judeus que são os colegas do Daniel. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostraram e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. Esse pífaro parece que é uma flauta, tá? Um tipo de flauta. E dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província de Babilônia, não lhe dão atenção ao rei, recusam-se a servir seus deuses e não adoraram a estátua de ouro que o rei levantou. Aqui ele está falando 2 coisas, né? Primeiramente, eles não querem servir os deuses de Nabucodonosor. Em segundo lugar, eles não querem adorar a estátua que ele levantou, na imagem dele, hein? Então, Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxeram Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, eles lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusaram a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adoraram a estátua que fiz quando ouviram o som dos instrumentos musicais. Você vê que ele dá mais uma chance. Então, eles recusaram uma vez. É fácil recusar quando ele não está aqui, não é? Agora, na frente dele, ele deu mais uma chance. Falou, isso aqui é amar Deus sobre todas as coisas. Então. Isso agora, imagina a gente. Não, eu sou bonitão. Eu não me prostro na frente desse estado. Mas o cara não está aqui, entendeu? Então é fácil. Agora, na frente dele, eu acho que 99%, quase 100% das pessoas falam, não, imagina, tudo bem. Pode tocar, que a gente já... Mas não, lá na frente, na cara dele, fala, não, eu não vou. Isso que é maravilhoso. Sadraque, Mesaque, 16, meu irmão. Isso, 16, obrigado. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Não vai se defender, não tem problema. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Agora, preste bem atenção. Ele não falou o Deus nos salva. Ele pode, se ele quiser. Então, quando a gente tem fé, o que acontecer. Se ele não for salvo aqui, vai deixar... Esse aqui é problema, ele sabe por quê. A nossa fé não é porque nós pensamos que ele há de nos salvar, porque nós vamos adorá-lo, recusar de fazer, que a gente só adora a Deus. Então a gente pensa, não, Deus, você tem que me salvar porque eu só adoro a você. Você vê, eles queriam que eu adore. Não, ele fala, você pode. Tudo bem, se você não me salva, a minha fé continua igual. Eu sei que você é o maior. Mesmo assim. Isso que é fantástico. Isso aqui é aprendizado para a gente, hein? Não precisamos, se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Se ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Essa aqui é a fé. Pode nos salvar, mas se ele vai nos livrar, você vai ver. Mas no fundo do coração dele, ele sabe, mesmo se não livre, ele fala, não é? Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses. Ou adoraremos estátua de ouro que o rei levantou. Agora, é óbvio que a gente vive
debaixo da graça. O Senhor Jesus já pagou para todos os nossos pecados. Não tem mais esse extremismo. Mas o que a gente tem que entender é que a gente tem que ser fiel pela fé. É óbvio que se a gente morre hoje, não é um testemunho para Deus, por exemplo, entendeu? Isso aqui não, porque Jesus já morreu no nosso lugar. Então a gente não tem esse, entre aspas, extremismo, hein? Porque lá Deus também matava certas pessoas. Hoje não mais. A gente se condena nós mesmos, por nossos atos, nossas ações, por nossa língua, nossa boca. Mas isso é bem claro em relação à nossa fé, como a gente tem que pensar, porque nada mudou, Deus continua sendo Deus. Jesus, ele deu o seu filho, mas ele continua Deus. A gente tem que ter fidelidade a Deus, e não a outros deuses, que seja Maria, santos mortos, ou sei lá, homens de certas religiões, entendeu? Isso não é a Deus como único Deus e Salvador. Então, Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Isso é frente à pressão agora, a gente vai ver. Então, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de normal, de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Então, imagine, pegou os soldados mais fortes para amarrar os 3 e os lançar lá na fornalha. Então, lançaram e os lançaram na fornalha. Eles os amarravam e lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. Imagine bem, tudo vestido, hein? E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Imagina, os próprios soldados, que eram os mais fortes, não era fracote, para os lançar lá, morreram de se aproximar lá para os lançar dentro do fogo. Os soldados morreram. Mataram os soldados que os jogaram lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, olha, a gente pode imaginar isso? Aí você pensa, nem olha mais, os caras já morreram, que estão aqui fora, agora imagina esses que caíram lá dentro, já era. Né? Aí, de repente, tem um que está olhando acho que deve ter uma porta, alguma coisa, e jogava na fornalha. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados. Desculpe. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros, não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei. Eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens. Olha que maravilhoso. Vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, sem se queimar. E o 4º homem se parece como um filho de Deus, de deuses. Porque, claro, que não ia falar como filho de Deus no nosso tempo. De deuses, dos deuses deles. Aí, quem eram os 4 homens? Hoje a gente poderia falar que é o Espírito Santo, que é um anjo. Lá naquela época, certamente era um anjo. Ou até tem uns que falam que era uma prefiguração de Jesus Cristo. Mas vamos dizer que era um anjo, hein? Com certeza, pelo menos. Então, Nabucodonosor se aproximou o máximo que pode da porta da fornalha ardente e gritou. Desculpa. E gritou. Onde que era? Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha, ardente e gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam. Agora já está falando, tem outro papo, já não é mais servos dos meus deuses, já servo do Deus que ele estava falando antes, que eles não trairiam, que eles iam ser fiéis. Servos do Deus Altíssimo, saem, venham aqui. Isso aqui já é uma conversão. Quando você já admite que o Deus do outro é o grande Deus, então você já se converteu nele. Né? Você já admitiu os teus deuses, o Satanás, quem for, é menor.
Então Nabucodonosor se aproximou, e Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários e oficiais, os governadores e os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado, nem um fio de cabelo da cabeça deles estava chamuscado. E suas roupas, vocês lembram que estava de tudo? Suas roupas não estava queimado, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Eles eram completamente intactos, nem cheiro de fumacinha. Então, Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo, que fala que é anjo, para livrar seus servos que nele confiaram. Então, como é maravilhoso, essa confiança que eles tiveram, né? Na frente, a confiança ela tem que ir não somente quando a gente está tranquilo, que não tem nada, mas quando a gente demonstra... Também, né? A confiança ela é válida quando a gente está realmente passando por tribulações. Não é que Deus está colocando a tribulação para a gente, mas quando a gente passa, como está escrito na palavra, como todo mundo, é como todos os outros irmãos, é como todo mundo, que ele fala que a chuva e o sol é para o ímpio, tanto para o ímpio como para a gente. Então, só que o ímpio, ele pode fraquejar, ele não pode fraquejar na nossa fé. Ele não pode falar, se Deus existisse, então a gente ouve tanta coisa assim. Se Deus existisse, não tinha crianças morrendo de fome. Essa aqui não passaria por isso, não teria isso. Não. Claro, o sol é para todos. A chuva é também para todos. Entendeu? Então, vou repetir aqui o 28. Então, Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, a gente já chega no final. Portanto, decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de quem? De Sadraque, Mesaque e Abednego, ele será despedaçado, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombro. Não há outro Deus com D minúsculo capaz de livrar dessa maneira. E é verdade. Qual Deus pode livrar alguém que está dentro de uma fornalha onde já os 3 homens mais fortes ou das mais fortes morreram só de se aproximar da porta para jogar? Não, então a gente tem que realmente, quando a gente fala, Deus, você merece nossa adoração, você merece nosso louvor, como a gente cantou agora há pouco, é que realmente é só Ele que merece. A gente não pode fazer nada. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província de Babilônia. Então é isso que a gente tem que agora reter, que a gente vai ter, eles foram recompensados, não é? Aqui a gente tem o exemplo da fidelidade deles levou a quê? A conversão dos ímpios, do maior ímpio que tinha lá, hein? Que tinha feito. Imagina, é como um anticristo. A gente está perante quase uma nova era do anticristo. A gente vê toda essa destruição, essa apostasia nas igrejas, tudo. A gente não pode, a gente tem que resistir. Misturando tudo, né? Sim. O amor é mais importante, beleza que seja, mas que unir tudo, sabe? Não, sim, importa. Não pode. Deus é um só, não importa se você vai dar. Exato. Vamos juntar tudo, vamos isso. Não pode, é exatamente isso. Eles querem nos enganar, nos induzir, é como nos fazer nos prosternar, nos prostrar frente a cheio de idolatria, na verdade, é tudo idolatria, porque quando você fala, aqui, o simples amor entre pessoas do mesmo sexo, amar, por exemplo, ídolos, amar religiosos que adoram outros deuses, porque é isso, quando você começa a misturar tudo, você vai ter que concordar. É como se a gente se prosterna. Qual é a diferença? Quando você concorda com o ecumenismo, por exemplo, o islamita que está adorando outra coisa, que não adoraria, que não crê que Jesus é Jesus, que ele não é nosso Salvador, ou todas essas religiões que não creem nisso, ou que têm outras
ainda acrescentei de coisa que a gente concorda, não, mas tudo bem, vocês são cristãos, tá bom. Não são discípulos de Jesus. Não são, porque eles não fazem as obras do Espírito Santo. O que nos faz discípulos de Jesus é quando a gente tem o Espírito Santo e que a gente manifesta os frutos. Então, quando a gente manifesta os frutos do mundo, porque a gente quer misturar, quer concordar com o mundo, a gente não está adorando a Deus. Então, isso você vê que através da fidelidade deles, o maior anticristo daquela época se converteu e obrigou os outros a adorar a Deus, além disso. Bom, hoje é claro que a gente tem que fazer por nosso próprio livre-arbítrio, né? Que a gente tem que reconhecer Jesus. É que na época não tinha ainda Jesus, mas tem um exemplo maravilhoso da fidelidade, da fidelidade que eles tinham para com Deus. Deus é um. Para a gente, o Deus é o mesmo hoje. Porque a gente teve Jesus Cristo, mas Jesus Cristo a gente sabe que é Deus. É Deus que se desdobrou, que se enviou sob forma de carne e osso como filho para a gente, mas ele continua exatamente igual, né? Igual. Só que ele manifestou a sua graça para com a gente. Então, vamos... Agora, não sei se talvez eu continue... se vocês quiserem, a gente passa um pouquinho em Daniel, porque é muito interessante. A gente pode pregar mais sobre Daniel para a gente ver como eles... eu acho que é muito edificante. Então, a gente vai continuar um pouquinho também domingo que vem. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essas... é verdade, por essa pregação que, como fala meu irmão, é edificante, Senhor. A gente quer ser edificado pela Tua palavra. A gente não quer que seja nosso coração que procura as coisas desse mundo, mas a gente quer receber de Ti para ser diferente, Senhor, para poder fazer a diferença no mundo, como os 3 companheiros de Daniel fizeram essa diferença, acabaram convencendo o maior anticristo que eles tinham na frente deles, que era o Nabucodonosor. Ele se tornou fiel a Ti, Senhor. Ele até ordenou de adorar somente a Ti, Senhor. E, portanto, Senhor, a gente também quer ter essa coragem de poder manifestar a nossa